O curso de farmácia, juntamente com a Faculdade de Pitágoras, apresenta bioisosterismo. A estrutura molecular dos fármacos é de extrema importância para a obtenção do seu efeito biológico. Devemos lembrar que esse efeito biológico ou resposta biológica é realizado por meio das interações intermoleculares, que trata-se da interação da molécula do fármaco com o seu receptor. Em algumas situações onde deseja-se, por exemplo, aumentar a potência do fármaco, aumentar a seletividade, alterar propriedades físico-químicas, otimizar um fármaco existente, modificar o metabolismo e diminuir a toxicidade e obter uma nova patente. Empregam-se, nesses casos, a técnica de modificação da estrutura molecular do fármaco. Nesse caso, o bioisosterismo se destaca pois utiliza a teoria dos isósteros, que são grupamentos que apresentam determinada semelhança, seja nas propriedades físicas ou químicas, objetivando que a alteração apresente a mesma interação com o receptor no organismo e a resposta biológica seja semelhante ou aprimorada. Para utilizar a técnica do isosterismo, é necessário definir um protótipo de estrutura química conhecida, principalmente no que diz respeito ao grupamento farmacofórico, que é o responsável pelo efeito farmacológico. Conhecer a farmacocinética é essencial para analisarmos o percurso que o fármaco terá no organismo. Langmuir, em 1919, foi o pioneiro na utilização do método do isosterismo. Por acaso, estudando a reatividade química de átomos e pequenas moléculas que apresentavam o mesmo número de elétrons de valência, surgiu então a ideia das moléculas isoeletrônicas. A partir das ideias de Langmuir, Green, em 1925, criou a regra do hidreto, que consiste em a adição de um hidreto a um átomo fornece um pseudoátomo, o qual apresenta as mesmas propriedades físicas daqueles presentes na coluna imediatamente posterior da tabela periódica do átomo inicial. A regra do hidreto pode ser muito bem observada na imagem, onde a adição de um hidrogênio dará origem a um novo elemento. Para complementar, o estudioso Erlenmeyer introduziu uma nova ideia ao conceito de isosterismo, afirmando que poderiam ser átomos, íons e moléculas nas quais a camada periférica de elétrons são idênticas. Essa nova perspectiva aumentou as possibilidades de substituição isostérica. Tempos mais tarde, Friedman, em 1951, utilizando o isosterismo em moléculas, criou o termo bioisosterismo para moléculas que, além de isósteras, apresentam a mesma atividade biológica. Adiante surge a classificação e subdivisão dos bioisósteros, definida por Burger. Ele dividiu os bioisósteros em clássicos e não clássicos. O bioisosterismo clássico envolve as teorias de Green, da regra do hidreto, e Erlenmeyer, afirmando que isósteros podem ser átomos, íons e até moléculas, desde que a camada periférica de elétrons possa ser considerada igual. Já os bioisósteros não clássicos são aqueles que não atendem às regras dos bioisósteros clássicos, mas apresentam efeito terapêutico semelhante. Created using Powtoon.